Mas se você reparar, vamos fazer uma análise aqui para não ser muito comprido, porque esse assunto a gente tem que esperar o tempo passar. Mas nós estamos no jornalismo, vamos analisar para as pessoas poderem analisar. Hoje, por todas as pesquisas, 75% do povo brasileiro está contra o Bolsonaro. E o Lula, na melhor pesquisa, só aproveita 40%. Compreende? Por quê? Porque o Lula tem uma rejeição imensa. E parte das pessoas que estão anunciando precocemente que votam no Lula estão dizendo isso porque querem se livrar do Bolsonaro e acham que o Lula é o único capaz de nos livrar do Bolsonaro. Ora, hoje em dia, as pesquisas já mostram que qualquer um de nós vai derrotar o Bolsonaro. Eu já estou botando quase 20 pontos no Bolsonaro no segundo turno. E a grande questão é, será que existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição de corrupção e de desastre político que o Lula produziu? Eu respondo não. Portanto, será que a solução para o desastre do Bolsonaro é voltar ao passado ou é a gente dar um passo adiante? Eu digo que sim. Nós precisamos discutir o passo adiante do futuro. Se fala muito, né, em polarização. Eu acho que o teu discurso vem muito na linha de que, olha, não existe uma polarização, né? Você vê espaço para um crescimento de um terceiro nome? Como é que você está analisando o cenário? Né? Olha, Daniel, deixa eu explicar. É a gratuidade que a gente tem visto, né? Deixa eu explicar para o nosso povo. Por que a grande mídia, e é natural isso, eu não estou me queixando, a imprensa pode dizer o que quiser hoje, porque ela tem a possibilidade maravilhosa e democrática de amanhã corrigir. Então, o factual e o subjetivo faz parte da beleza da liberdade de expressão. Então, veja, o que está acontecendo de verdade no Brasil, fora as versões interesseiras? O que está acontecendo de verdade nós temos um presidente da República que conseguiu enganar quase 58 milhões de pessoas, prometendo uma política nova, prometendo o enfrentamento do colapso econômico, prometendo moralizar o Brasil, e teve essa chance de ouro, essa honra especial, que eu pedi ao povo brasileiro já por 3 vezes para ter e não tive, e eu o cumprimentei e desejei boa sorte. O que acontece? Ele enganou as pessoas, ele trouxe a corrupção para dentro do governo, agora roubando em vacina, Daniel. O povo está vendo tudo isso. O desemprego aberto é o maior da história, são 15 milhões de brasileiros. A caristia voltou pesada. Olha, eu ajudei a fazer o Plano Real. A inflação do atacado, que é a inflação do aluguel, das tarifas públicas, está em 35%. Vocês de Belém, onde está a sede do Grupo Liberal, da privatização da companhia de vocês de energia, a CELPA para cá, eu estudo essas coisas todas, subiu 720% a energia, contra uma inflação de 300% nesses anos todos. Percebe, a inflação está pesada. O óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, subiu 80%. 1 quilo de carne de segunda, de carne moída de segunda, nisso que nós precisamos pensar. Isso é o que está acontecendo de verdade no Brasil. 1 quilo de carne de segunda, carne moída de segunda, com osso dentro, com osso não, com rejeito dentro, está custando mais do que uma diária do salário mínimo, que tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Pois bem, em cima disso, a decepção profunda, o Bolsonaro está diminuindo a popularidade dele, de forma acelerada e irreversível. Esse é o fato real. A terceira via, que ela é desejada por muitos, mesmo, vamos dizer, bolsonaristas menos radicais ou o pessoal da esquerda menos radical, fala muito disso. Seria bom alguém para pacificar. Está todo mundo muito cansado, não só do debate, mas do resultado desse debate no dia a dia das pessoas. A gente vê esses números todos e com as devidas considerações, mas a pandemia colaborou em determinado momento, em outro momento foi a corrupção, não importa, mas as pessoas estão muito cansadas. Essa terceira via é viável, né? Essa turma, Moro, Mandetta, Eduardo Leite e outros nomes que se apresentam, além do João Dória, além do seu, existe alguma chance de uma conversa para que tenha realmente uma terceira via com condições de ir para o segundo turno? Porque o que todo mundo fala, não precisa ser analista político. Qualquer boteco que a gente for bater um papo, falar, quem for para o segundo turno contra o Lula, não sendo Bolsonaro, leva. E vice-versa. Quem for contra o Bolsonaro, não sendo Lula, leva. E por que não se cria realmente esse entendimento? Aí é culpa de vocês, políticos. Por que vocês não se resolvem aí e dá uma terceira opção mais robusta para que as pessoas comecem a observar um pouco mais o discurso e a gente saia desse... parece aquele filme, né, que o dia sempre começa igual. Todo dia eu acordo, olho na internet e vejo o que aconteceu hoje e a gente está cansado disso.
Tem conversa para uma terceira via polpuda aí para brigar nessa disputa? Ricardo, a sua pergunta é tão inteligente que ela já traz em si a semente da resposta, né? Isso é o cacuete do professor, e quando vê o aluno mais inteligente, ele já sabe quando o aluno faz a pergunta, ali é a semente da resposta, porque a inteligência já está aí. Deixa eu ser honesto, profundamente honesto, como nós temos que ser. Quem criou a crise econômica mais grave da história do Brasil, que nós estamos vivendo hoje, não foi o Bolsonaro. Quem criou essa crise foi o lulopetismo. Essa crise se destampou com a Dilma. Ali são os números. A Dilma pegou o desemprego em 4% e entregou com 11%. A Dilma pegou o dólar a 1,75 e entregou com 4,20%. Então, a tragédia econômica brasileira, a década perdida, que eu lhe falei, se é a pior década dos últimos 120 anos, foram 6 anos de Lula, PT, 2 de Michel Temer, que o Lula irresponsavelmente botou na linha de sucessão brasileira contra o meu protesto, e 2 anos de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é responsável por 20% dessa crise, embora esteja agravando. Pegou o desemprego com 11%, está em 15%. Né? Pegou o dólar em 4,20, está em 4,50%. Enfim, o Bolsonaro está piorando todos esses números. A Amazônia tem o maior nível de degradação da história. Tudo isso o Bolsonaro está piorando. Mas isso coloca o elemento da pergunta que você faz. Vamos ter calma. O povo brasileiro está com uma hierarquia de problemas na sua cabeça que o último assunto que ele pensa mesmo é em eleição. Pode acreditar, meu irmão, eu conheço o meu povo, conheço o povo brasileiro com muita intimidade. Eu estou nessa estrada há 40 anos. Né? O povo brasileiro está agarrado na luta para tirar o nome do SPC, para pagar a conta do aluguel vencido, para pagar a conta do telefone, sabe, para entrar no ônibus, para pular catraca, para poder procurar um emprego e voltar para casa com a boca amarga de decepção de tanto não que ouviu. Aí chega um pesquisador e empurra para ele uma opção. E essa opção são essas que a imprensa pauta, como você colocou, e eu não estou me queixando, é normal isso. As pessoas a essa distância, 14 meses e 10 dias da eleição, as pessoas tendem a revelar muito mais um nível de conhecimento do que a preferência. Então veja, terceira via, por exemplo, é uma expressão preguiçosa da grande mídia. O que está em debate no Brasil? Não é uma primeira e uma segunda via. O que está em debate no Brasil é um modelo econômico. Olha o que eu vou te dizer para os seus telespectadores. É o mesmo modelo econômico. As pessoas mais diferentes possíveis, como o Lula e o Bolsonaro, qualquer pessoa minimamente equilibrada, sabe que são muito diferentes. Mas como é que eles conduziram a economia? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. O Lula, a Dilma, o Michel Temer e o Bolsonaro, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. É o mesmo modelo político. O mesmo modelo econômico. E pior, para mudar isso, o mesmo modelo político. Esse Ricardo Barros, que estão acusando agora na CPI, de estar por trás desse escândalo da roubalheira, aquele deputado contou para o Bolsonaro, e o Bolsonaro disse, isso é o Ricardo Barros que já está aí fazendo. O Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro, foi ministro da Saúde do governo Temer, foi vice-líder do governo Dilma, vice-líder do governo Lula e líder do governo Fernando Henrique. O que eu estou tentando mostrar para o povo brasileiro é isso. Nós não precisamos escolher Chico, Manel ou Maria, como eles querem que a gente faça. Nós temos que entender por que os problemas estão assim e qual é a solução para os problemas. E aí é muito simples. Se você repetir a mesma fórmula e a mesma pessoa, vai dar o mesmo resultado. Ou nós agora vamos aceitar o que o PT fala de chamar 70% do povo de São Paulo de fascista e de gado. Ô, gente querida, 70% do nosso querido e amado povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do sul do Brasil, da nossa Amazônia, do centro-oeste, 70% do nosso povo votaram no Bolsonaro. Será que a gente não tem um mínimo de humildade de respeitar esse nosso povo? Fica o PT chamando de gado, de fascista, como se o povo não tivesse direito, embora equivocado, de protestar contra o desastre econômico e a corrupção levada ao centro do poder pelo Lula. Isso não dá para esconder. Se o Lula não teve o devido processo legal, eu denunciei sempre. Mas dizer que o Palocci é um inocente, que o Sérgio Machado não roubou, que o Eunício roubou... O Gedel Vieira Lima, cara, só uma fotografia de 51 milhões de reais em malas. Isso tudo foi o Lula que entregou para essa turma, loteando o governo brasileiro. E aí não queria que o povo protestasse. Veio o Bolsonaro, assessorado, mentiu para o povo, como se fosse combater a corrupção, e volta para a mesma coisa. Então, o que é que nós estamos propondo? É a mudança do modelo econômico e a mudança do modelo de governança política do país. Isto é a primeira via.
O Brasil não precisa de viúvas do bolsonarismo, sabe, como solução para a frustração com o Bolsonaro. Eu nunca me enganei. Eu nunca me enganei. Nas eleições de 2018, eu era contra o Lula e contra o Bolsonaro. Portanto, eu tenho uma certa linha de respeitabilidade que merece, enfim, uma atenção do povo brasileiro.